Olha, na verdade, nós hoje não vivemos numa federação. A federação é uma palavra vazia e solta numa folha de papel. Nós caminhamos no Brasil para viver no Estado unitário. Hoje, cerca de 70% de tudo que se arrecada com o seu, com o meu trabalho, com o trabalho de todos os brasileiros, está concentrado nas mãos da União. E nós vivemos num país continental. As diferenças regionais são gritantes, as realidades são absolutamente distintas. Então, o que eu estou buscando com essas propostas que estou apresentando hoje, na verdade, consonante com aquilo que já havia anunciado há um mês atrás, é restabelecer minimamente as condições de municípios e de estados enfrentarem as suas dificuldades. Como? Em primeiro lugar, apresenta uma PEC que impede essa garfada permanente do governo federal na parcela de impostos dos estados e municípios. Toda vez que o governo federal dá uma isenção de IPI ou de imposto de renda, por exemplo, ou mesmo da CID que anuncia agora, ele impacta nas finanças dos estados e dos municípios. O que nós estamos propondo é que o governo continue tendo a liberdade para fazer as isenções que achar adequadas, mas em todo instante em que essa isenção atingir a parcela de estados e municípios, o governo, criamos um gatilho em que o governo é obrigado, no mesmo exercício, a restabelecer a parcela de estados e municípios. Porque os municípios e os estados, e eu já fui governador, planejam as suas atividades durante todo o ano. E em determinado momento, o governo dá uma isenção que subtrai uma parcela de receitas que já estavam comprometidas com investimentos, com custeio, enfim, com a área social, por exemplo. Então, essa PEC é uma PEC não da oposição, tem que ser da federação. Vou procurar governadores da base do governo, governadores do próprio PT, do PMDB, já conversei com vários ex-governadores aqui em plenário que subscreveram essa PEC, é algo absolutamente justo. Portanto, preserva-se os recursos existentes hoje para estados e municípios planejarem os seus investimentos. E apresento também um projeto de lei. Esse é mais conceitual e mais estrutural, que permitirá que aos poucos, ano a ano, nós resgatemos a participação que os estados e os municípios tinham no bolo tributário global no ano de 2002, por exemplo, antes do início do governo do PT. Naquele ano, a participação dos estados e municípios era de 27% de tudo que se arrecadava. 27%, portanto, ia para estados e municípios. Hoje, 19,4% apenas vão para estados e municípios. E se não fizermos nada, essa curva continuará avançando, sempre em prejuízo de municípios e dos estados, onde vive a população. Então, é o início de um processo que busca trazer a discussão no Congresso Nacional dos temas centrais que o Brasil precisa discutir. E o da federação, a meu ver, é o principal deles. Porque muitas das distorções que nós temos hoje no Brasil existem em razão da fragilização da federação. O que nós assistimos, e vocês aqui acompanham sempre, são os prefeitos e governadores de pires na mão, todos os dias buscando um apoio mínimo que seja do governo federal, trazendo uma consequência também perigosa do ponto de vista da democracia. Sobretudo os estados mais dependentes economicamente, os municípios mais pobres, acabam tendo também uma dependência administrativa de tal monta do governo federal que vem lesado até mesmo a sua autonomia para fazer oposição, para fazer aquilo que na democracia é absolutamente essencial. Eu acompanho companheiros nossos da oposição cerceados na sua ação administrativa pela fragilização das suas receitas, enquanto o governo federal comemora recorde de arrecadação a todo mês. Se ainda gastasse bem esse recurso, que não é o que acontece, já seria grave. E gastando mal como gasta, isso é mais grave ainda. Mas, senador, qual que você espera que é a expectativa nas casas de maioria governista, né, do debate e da aprovação? O senhor está otimista em relação à aprovação da PEC, do projeto? Olha, eu tenho esperança que sim, porque, como eu disse, isso é a favor do país. Os governos passam, os governos são circunstanciais, daqui a pouco teremos outro governo, mas essa estrutura federativa, ela deve ser perene, ela deve ser permanente. Então, eu farei um esforço enorme para tirar essa discussão do nível de governo e oposição, para tratá-la, como tem buscado tratar a questão das medidas provisórias, do ponto de vista do parlamento e na questão, obviamente, das receitas, do ponto de vista da federação. Nós temos aqui no Senado, e por isso essa é a casa adequada para o início dessa discussão, inúmeros ex-governadores de Estado, parlamentares muito experientes, que sabem da importância do que eu estou falando aqui. Eu acho que nós não encontraremos, nem no mais aguerrido parlamentar da situação ou do PT, uma contradição de pensamento em relação ao que eu estou propondo aqui. Pode haver uma contradição na ação, mas eu acho que qualquer parlamentar que analise essa proposta com isenção e com seriedade vai compreender que ela não é contra governo, ela é a favor do país, é a favor dos municípios e é a favor do cidadão que vive nesse município.